beleza, Vamos hein? nós. Bom, pessoal, boa Maravilha. noite. Hoje teremos no nosso projeto UTI Integradas o professor Antônio Eiras Falcão, que vai falar sobre o tema neurointensivismo. O Dr. Falcão, ele é ex-secretário-geral da MIB, na gestão da professora Suzana Lobo. Ele é um médico intensivista com doutorado, e corrija se eu estiver errado, tá, Falcão, em Ciências da Saúde, pela Universidade de Campinas, chefe do Serviço de Medicina Intensiva da Universidade de Campinas, um pós-doutorado em Melbourne, na Austrália, em 2022. E o Dr. Falcão, ele vai falar para um tema que é de grande interesse de nós, intensivistas, o neurointensivismo. Cada vez mais, né, Falcão? Eu falei Então, algo, Falcão? Não. tudo A certo. única coisa que você errou que agora é o Redditor São Luís Campinas. Isso, exatamente. Não, só para não deixar, também chefe de serviço da Rede Tranquilo. D'Or de São Luís Campinas. Falcão, meu querido, um prazer Obrigado. ter Daqui a conosco. pouco deixa eu olhar um pouquinho para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar da multimodal. Eu vou contar uma história muito bacana hoje. E essa história e vai ser. A gente vai fazer um timeline de todo o processo da multimodal. É uma oportunidade que a gente vai ter. E desde o início, aonde não tinha a tomografia. E a gente vem. Porque até hoje, eu e muitos de vocês, a Viviane, a gente continua utilizando hoje até a última geração da multimodalidade. A última, mais complicada que eu usei foi microdiálise, que a gente acabou deixando, e eu vou passar para vocês todo um histórico disso, como é que os conceitos foram chegando com o tempo e como que hoje, eu vou mostrar para vocês 2 ou 3 casos, usando invasivo com não invasivo em pacientes recentes de 2, 3 meses atrás. Então, eu vou compartilhar e tem um caso clínico para fechar conceito que eu gostaria muito que vocês abrissem o microfone e discutissem comigo. E também a gente vai abrir algumas outras oportunidades. Eu vou compartilhar e, e vou começar a contar um histórico para vocês. Tá, apareceu aí? Apareceu? Tá. Então tá bom. Ok. Pessoal, Ok? então o Marcelo já me apresentou. Eu, de 1 ano, 2 anos para cá, eu entrei numa nova fase, além da universidade, que foi entrar como coordenação do São Luís Rede D'Or. Então, vamos lá. Não tenho conflito de interesse. Essa imagem aérea da cidade universitária, e daqui a pouco esse é o hospital que eu trabalhei e trabalho há muitos anos, e aí comecei com o meu exame neurológico, e nessa época, pessoal, para pedir tomografia, eu tinha que passar onde estava a lesão. E por que está pedindo? Porque não era fácil. Então, a primeira neuromonitorização era clínica. Depois vinha a tomografia. Cheguei a fazer lá atrás o eletro, ter o eletro até no meu carro, rodando aí as cidades, mas aí começou a nossa fase, vai começar a nossa conversa. Começa aí os nossos pacientes chegando na unidade de emergência, e a gente tem que fazer alguma coisa. E eu vou logo entrar no paciente. Eu não vou falar do paciente em confusão mental, o paciente em delírio, que essa é uma área que a Vivi domina. Eu vou falar do paciente em coma que precisa de um local adequado, assim como o Edelon sempre fala, né, Edelon? Um ambiente organizado. Aí, sem dúvida nenhuma, essa é uma história extremamente importante do Bjorn Ibsen, dinamarquês, fez anestesia em Boston, voltou para ajudar a epidemia de poliomielite em Copenhague, na Dinamarca, e lá organizou o ambiente, pressão negativa, depois
nessa mesma época, nesse mesmo momento, ele repensou na ventilação mecânica, colocou pressão positiva, colocou estudantes de medicina a ventilarem positivamente, começou a diminuir a mortalidade, diminuiu a broncoaspiração, e aí criou-se aí é lógico que tem vários conceitos lá para trás que eu vou acabar falando, mas sem dúvida ele criou aí uma unidade de terapia intensiva, na época, o melhor possível dentro de uma organização. Nessa mesma época, também o Ibsen, vocês veem aí, 1915, 2007, né? Um aviador, né? Lutou na Segunda Grande Guerra, o Forrest Baird criou o Baird que poucos tiveram oportunidade de trabalhar com ele, hoje é museu, mas a partir daí, ventilação positiva. Deixo a marca do Niels Lassen, que eu sou fãzão desse cara aí. Ele criou aí a curva de autorregulação, essa é a tese de doutorado dele, mas eu deixo essa data, 1959, data dessa publicação, como um dos maiores marcos do neurointensivismo. Dá um delta de mais 5 menos 5, a gente abraça a fundamentação teórica de muita parte do neurointensivismo. Eu ficaria um tempão falando sobre isso, mas eu vou deixar aqui o conceito de que tudo isso ajudou a criar o início de uma monitorização multimodal invasiva e também não invasiva. Eu também não vou falar aqui de que não existe sucesso de uma terapia intensiva neurológica ou geral sem os conceitos básicos do atendimento primário. Então, não é o meu objetivo. Na época que eu comecei, pessoal, a trabalhar com multimodal, eu falava assim, o que é mais importante? É lógico, todos sabemos que sim. A minha sorte é que na época que eu comecei a trabalhar com multimodal, começaram os radares, começaram a ter multa por dirigir embriagado, os acidentes de trânsito caíram, eu cheguei a falar aí por televisão que isso foi maravilhoso. Concomitante ao que eu vou mostrar para vocês agora, a uma nova modelo de terapia intensiva neurológica, que na época o professor Terzi me deu total apoio, eu saindo da residência de neurologia na USP Ribeirão. De imediato, eu já fiz terapia intensiva e fui para a Unicamp, e o professor Terzi me deu total apoio e encarou muita coisa, porque era um intensivista monitorando o pique e tudo mais. Isso é muito importante, mas para uma terapia intensiva neurológica organizada é um todo, é o pré-hospitalar, é a unidade de emergência, a equipe multiprofissional e a nossa área. O fato, né, a gente já comentou várias vezes, em várias reuniões, se nós temos um paciente extremamente grave, um paciente instável, chocado, choque séptico, não importa. Eu tenho essa figura que um residente mandou há muitos anos, e o paciente está falando, caramba, com toda essa tecnologia, monitoramento, diálise, será que a turma está olhando para o meu cérebro? Ou eu vou sair aí um sequelado? É exatamente isso. Então, como eu estou vendo o Fernando, o Círio, todos vocês aí, craques na hemodinâmica, essa partezinha da linha para cá, pessoal, PO2, conteúdo arterial de oxigênio, hemoglobina, saturação, dissolvido, débito cardíaco, oferta de oxigênio para o tecido, uma boa pressão arterial média, um bom equilíbrio hemodinâmico, isso é número 1. Não tem sentido eu falar para dentro do forame magno, para cima, sem falar baixo. Não é possível. E eu vou mostrar para vocês. Não se desvincula. Não se desvincula. Criar uma UTI intensiva neurológica é ter intensivista. E o intensivista hoje, ele é habilitado em todas as áreas e é a nossa missão na AMIB torná-lo com capacidade de atender a todas as demandas de uma unidade de terapia intensiva, com todo tipo de gravidade. E a gente vai falar desse momento. Esse momento, desse tracejado para cá, é quando entra as carótidas, as vertebrais, entram no sistema nervoso central, levando oxigênio, levando glicose, um bom débito cardíaco, aí essa PAM no meio do tracejado. E aqui dentro fica a pressão intracraniana.
O numerador do fluxo sanguíneo cerebral é a PAM menos a PIC. PM baixa, baixo fluxo. PIC alta, baixo fluxo. Conceito básico. Conceito básico. Por isso, paciente grave, como a gente vai ver com tomografia alterada, sugestiva de hipertensão, nós vamos ver isso. Não fica só na conversa. A gente precisa de um bom fluxo sanguíneo cerebral, preciso medir a PIC em muitas e muitas ocasiões. Direta, dentro da PIC, mas não importa a metodologia, geral, atividade trações. Hoje a gente monitora contínuo, eu vou falar para vocês. Não dá, hoje é necessário fazer isso. Vamos começar o passo a passo. O primeiro momento que eu tive aqui, logo no início, isso foi o meu mestrado, eu acompanhei prospectivamente 100 pacientes com TCE. Foi só observação. E aqui eu tratava a pressão intracraniana, eu tratava o paciente em coma com sedação, ficava contínua por 7 dias. E o que eu observei? Eu gostaria de passar para vocês que nessa época não tinha descompressiva. Ficou proibida nessa época. O que a gente observou? Os pacientes com pique acima de 21, do jeito que eu estou mostrando para vocês, a mortalidade começava a aumentar. Acima de 40 morria muito. Então, algo deveria ser feito com esse grupo de pacientes. E eu estava com um grupo antigo de neurocirurgiões. Portanto, baixa pique, baixa mortalidade. Esse é o ponto número 1. Pique invasiva. Não tinha não invasiva. Então, vamos caminhar na multimodal. A primeira multimodal invasiva é pique, que é o numerador do fluxo. Não importa a metodologia. A mais comum é a intraventricular ou intraparenquimatosa. Essas todas eu ajudei. Essa é epidural em pacientes com coagulopatia. Então, não importa a metodologia. Outra coisa que mudou, turma, que a gente deixou de ver só o valor da PIC. Hoje, a gente olha, além do valor, vou mostrar para vocês em caso clínico, a gente olha também o padrão da curva. Esse é um padrão normal, P1 sístole, P2 reverberação, P3 a diástole, fecha a válvula óptica. Isso reflete complacência. Se essa P2, mesmo com pique normal, prestem atenção, se você já diz, embora a pique esteja normal, meu paciente tem baixa complacência, com grande risco de ter um tiro na curva de Langfit, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu gosto disso. Aqui está o Monro e o Kelly. Kelly foi aluno do Monro, fez a doutrina de Monro-Kelly antes da era vitoriana. Maravilhosa época. E aqui, só para efeitos didáticos, o conteúdo intracraniano postulado por dois tem várias coisas. Tem o líquido, fluxo licórico, forame de Monro, não vou falar sobre isso. Eu tenho um livro de anatomia deles, uma cópia. 80% do que está dentro da cabeça é de cérebro, didaticamente 10% líquor e 10% sangue. Quando começa a aumentar a pressão intracraniana, sai líquor, sai sangue, sai líquor, sai sangue. Aí criou-se, então, a curva de Langfit. Exatamente isso. Sai líquor, sai sangue, está no A. Sai líquor, sai sangue, está no B. A PIC está normal ainda. Até que não dá para sair mais nada e a PIC sobe. E está esse fantástico Thomas William Langfit, que eu estou mostrando em fotografia. Nós temos fase 1, fase 2, fase 3. Isso está na cabeça de vocês. Existe. É um fato. É um fato. A gente vê isso pela tomografia. Se tem sulcos, se tem ventrículo, se tem cisterna, possivelmente o nosso paciente está aqui. Se os sulcos estão diminuídos, possivelmente está aqui. Se não tem cisterna, ou tem desvio, ele está aqui. Então, infere. Olha um. P1 maior que P2, maior que P3. Lindo, complacência fantástica. Olha P2, já começa a ficar 1. A P2 ficando saliente. Olha a fase 3, a P2 lá em cima. Lembrem que, vou traçar um tracinho aqui, ó, pique de 20 e o doente pode estar na fase 3, tá? Porque ele está
bem ruim em termos de complacência. É isso que isso não custa muito, é só observar a curva de Pick, assim como você olha um eletrocardiograma. Não olha só a frequência cardíaca, você quer ver a curva do eletro. Vamos caminhando. Se a gente não toma atenção, a Pick sobe, temos as herniações extremamente conhecidas de vocês. Aqui é o primeiro conselho que eu dou para vocês, uma primeira dica, entre nesse site, entre na Faculdade de Ciências Médicas, no site da Anatomia Patológica, e vocês vão aprender muito. É quase infinito o número de imagens que a gente tem, o que a gente aprende, porque não tem só imagem. Tem imagem, desenho, conteúdo, teoria. Olha aqui, ó, herniação de únculos, batendo no tronco cerebral. Esse paciente perdeu a oportunidade. Ele teve herniação, comprimiu o aqueduto de Sylvius, o líquor prende aqui, ainda tem hidrocefalia. Olha o únculos daqui. Olha o únculos daqui, que triste. Ele teve herniação. Olha esse paciente com hérnia de amígdala. Olha que triste também. Olha esse paciente aqui. Quando eles herniam, eles esgarçam as artérias e tem hemorragia de tronco. É um dente muito grave, é uma lesão muito grave. Acaba tendo falência das funções do tronco, chamadas hemorragias de Duré. Então, eu vou fazer o possível para que não haja síndrome de herniação. Muito bem, eu examinei meu doente, avaliei meu doente e peço tomografia. Então, eu estou na multimodal agora, tomografia. Esse é só um exemplo de tomo, poderia dar a neuroimagem do AVC. Aqui uma tomo que vocês estão vendo, o que é preto é líquor, tem suco, está centrado, tem ventrículo e tem cisterna. Isso é a classificação de Marshall da tomo, preste atenção. Aqui não tem desvio, tem suco diminuído, tem a cisterna ainda, é o tipo 2, ainda tem espaço. Olha o tipo 3 de Marshall, não tem mais cisterna. Quando não tem mais cisterna, em teoria, já tem hipertensão intracraniana. E o 4 é o 3 sem cisterna com desvio MOC 5, muito grave. A gente, no jargão, a gente fala assim, doutor Falcão, a tomo está muito grave. O meu doente está com a tomo com desvio para a direita, muito grave. Então, a gente sabe que ele tem pouco espaço, ele já deve estar chegando na fase 3 de Langfit. Então, ele já está grave. Aqui é operada e não operada de Marshall, que aqui operou, tirou o osso, já a PIC fica tranquilo, volta para a linha média. Muito bem. O estudo PIC não PIC da América Latina 2012, todo mundo lembra, publicado, nós participamos da Unicamp em todos os momentos. Essa foi a última publicação do grupo, tá aqui o Randall Chestnut, teve com a gente várias vezes. Esse grupo, pessoal, esse grupo chamado Orphan Group, é o grupo que não monitorou PIC. E eles chamaram, como que tratou uma hipertensão intracraniana só com imagem? Chamou ICE Protocol. Como que pode? Isso é fato, isso existe no nosso Brasil. Isso existe. Como que foi tratado? Então, se vocês entrarem nessa publicação, vocês vão ler como que foi feito passo a passo, que foi participado por todo mundo que está aí, como foi feito passo a passo a estratégia de tratamento de um pessoal que não tinha uma autorização da PIC. Foi feito como antigamente. Manitol de horário, ou saída hipertônica de horário, toma a cada 2 dias, apareceu o suco, tira a sedação e acorda. Mas vale a pena olhar essa publicação. Vamos caminhando, vamos caminhando. É verdade, tomo normal, essa é Marshall. 2 tem suco, não tem desvio de linha média e tem uma tomo com uma contusão, mas com lesão pequena, menor que 25 centímetros cúbicos. A 3 não tem cisterna. A 4 tem desvio de linha média, operado ou não operado. Esse é um estudo nosso. Então, na época que a gente acompanhou esses 206 pacientes, vejam bem aqui como é verdade.
Quando não tem cisterna perimesencefálica, olha aqui, 80% tem hipertensão. Quando tem desvio, 100%. Então, é fato que quando a gente atende o paciente no pronto-socorro, faz monitorização, oxigênio, veia, destro, ABCD, estabiliza, leva para tomo, faz a tomo e vê que o doente não tem cisterna, tem desvio, você já fala alta probabilidade de não ter complacência e estar em hipertensão intracraniana. Aí, atenção total a esse paciente. Uma compressão jugular, uma cabeceira baixa, uma instabilidade hemodinâmica, um PCO2 alto, um PO2 baixo, chamados Cavaleiros do Apocalipse, tanto na cena como no transporte, hipoxemia, hipercarbia, hipotensão, anemia, são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, aumenta demais a mortalidade. Então, perfeito. Isso a gente já sabe, todo mundo faz isso, a maioria do nosso Brasil tem uma tomografia. E daqui para frente? Então, pessoal, eu junto com o professor Terzi, nós criamos, há uns anos atrás, um projeto de treinamento de multimodal beira-leito. Eu vou passar rapidinho para vocês, tá? Essa imagem do Dr. Terzi, e esse projeto foi liberado, tá? Eu já falei com hoje, essas imagens foram liberadas. Trabalhamos muito, o Dr. Terzi trabalhou muito isso, deu muito apoio. Esse é um momento, foi no núcleo de medicina experimental da Unicamp. Esse professor Tese, para quem não sabe, ele foi presidente da MIB, o Edelon pode falar depois. Nós criamos, aqui o doutor Carmona do MEC, nós criamos um curso para treinamento de multimodal em terapia intensiva, está aí todo em inglês, porque foi aberto para a América Latina, e nós chegamos, a Vivi lembra, nós chegamos a ficar 8 horas online da Unicamp, lá para o hotel, no primeiro Comim, transmitindo a reunião nossa. Pessoal, eu vou passar rapidinho. Qual era a ideia nossa? Era em porco, obviamente, com todo o Comitê de Ética Animal liberado. Nós simulamos um trauma de crânio com lesão cerebral e, a partir daí, fizemos um monitoramento multimodal. Vocês vão acompanhar, tá? Então, fizemos todo o processo. Eu vou passando a imagem rápida para vocês. Faço questão que isso seja visto, porque foi um trabalho gigante do professor Terzi. Eu não queria que isso ficasse em arquivo pessoal, nem... Então, aqui vocês estão vendo a oximetria contínua, o Doppler transcraniano, PO2 tecidual, tudo, fizemos tudo. Então, simulamos a pressão intracraniana com balão, aqui, ó, PO2 tecidual e tudo. O aluno participava de todo esse processo, um com criolesão e outro com balão. Eu jogava balão e via o que estava acontecendo, tá? Ou então a gente usava criolesão, tinha vídeo, mas eu tirei esse vídeo, e ficava assim o cérebro dos animais pós atividade de aprendizado, após a atividade de aprendizado. Realmente a gente simulava a lesão cerebral. Prestem atenção, pessoal. É a segunda vez que eu estou mostrando essas imagens todas. O que a gente fez com isso? Eu pude, aqui eu fazendo o Doppler transcraniano, e a gente foi colocando, tinha sangramento, a gente tinha todo isso. Só não conseguimos fazer biópsia com o estudo da mitocôndria, que não deu certo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A primeira coisa que eu quis mostrar para a turma foi a chamada autorregulação do LACE, em 1959. Então, a gente sabe que aqui a pressão arterial média, por isso que, na dúvida, põe a PAM de um neurocrítico, põe a 90, 100, porque já vai acertar na meseta de autorregulação. Mais ou menos de 50 a 130, nós temos uma autorregulação preservada. Aqui está o fluxo sanguíneo cerebral, visto por Kate Smith em 45, 50 ml, é o nosso agora, 50 ml por 100 gramas por minuto. Eu aumento a pressão, aumento a pressão, aumento a pressão, aumento a pressão. Agora, a gente conversando. Ou diminui a pressão, mantém. Muito baixo, cai o fluxo, muito alto, encefalopatia hipertensiva. Muito bem. A outra coisa que acontece, se eu aumento muita pressão, como tem vasoconstrição, como diminui o conteúdo de sangue, diminui a pique. É muito importante. Por isso,
que a hipotensão num paciente com lesão, por aumentar a pique, é um cavaleiro de Apocalipse, piora muito o prognóstico. Será que isso é realidade, é fato? Isso é um fato? Outro fato, será que é verdade que quando tem lesão importante, um edema importante de linha média, eu aumento a pressão, aumento a pique? Por quê? Aumenta a pressão, dilata o cérebro, não tem mais autorregulação. Olha que coisa. Será que isso é fato? Vamos lembrar da fisiologia que eu acabei de falar, da curva de autorregulação. Vamos voltar à fisiologia, né? Voltar ao básico e lembrar disso aqui. Eu aumento a pressão, aqui é a meseta de autorregulação, limite inferior, limite superior. Isso dá para ser feito? Muito bem. O que a gente sabe de conteúdo teórico? O que a gente sabe? Que mantendo a PPC de 60 a 70 é bom para o doente. Mas algumas vezes eu preciso mais do que 70. Como é que eu vou saber disso? Na dúvida, mantenha a PAM 90, 100, mantenha a PPC de 70, que você já vai estar acertando. Mas algumas vezes, como eu vou mostrar para vocês hoje, beira-leito, num caso clínico nosso, a gente pode testar isso. A gente pode testar. Não é, vou botar uma PPC de 100, PAM menos pique de 100, vou deixar um numerador 100. O denominador do fluxo, pessoal, o numerador, PAM menos pique. O denominador é resistência. E a resistência, até agora, é o PaCO2. O CO2. Hiperventilar, aumenta muito a resistência, aumenta o denominador, diminui fluxo. Eu não estou falando nesse exato momento do denominador. O tempo todo, manter o doente em normoventilação. 35, 45, mantém 40. Só hiperventila no resgate, no pronto-socorro, no paciente em síndrome de herniação. Aí é tudo ou nada. Hiperventila, leva para toma e decide. Nós estamos falando aqui, depois eu converso com vocês sobre isso. Muito bem, tem tanta publicação, como todos sabem, tanta publicação sobre avaliação contínua. O Zosnica é campeão aí na Inglaterra, campeão de publicação da variação da pressão, tá vendo? Da pressão arterial com fluxo, da pressão arterial com pique, o PRX. O que é que... Esse era um paciente sem autorregulação, esse paciente com autorregulação. Aumentou a pressão, vasoconstrição, diminui pique. É só mostrar isso, é um dos trabalhos dos Zosnica. Nesse paciente em particular, na PRX, a variação da pressão intracraniana e arterial, aumentou a pressão, aumentou o pique. Esse doente não tem autorregulação. Isso é uma análise de correlação de Pearson. O que eu quero é que fique assim ou para baixo. Assim, dá para ser feito isso? É possível fazer uma correlação de Pearson? Dá para fazer, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode simular mais ou menos isso. Dá para ser feito amanhã? Dá para ser feito amanhã. Isso eu vou mostrar no caso clínico, tá, pessoal? Como é que foi sugerido pelo grupo de Seattle, a gente chama hoje o grupo de Seattle, para fazer uma análise da autorregulação, chamado desafio da autorregulação. O paciente está sedado, está estável, não mude nada, mantém a normoventilação, mantém o paciente, aumenta a PAM em 10. Veja quanto está PAM pique, plot no gráfico. X, PAM, Y, pique, plot. Aumente a PAM em 10 com noradrenalina por até 20 minutos e vá anotando as variações da PAM e da pique e vai plotando no gráfico. Se você tiver com PO2, também anote PO2. Se você tiver com Doppler, também anote o globo e plote no gráfico, certo? O certo é não variar, que o paciente está preservado, tá? Tem muito trabalho sobre isso, não é a minha intenção aqui. Mas vamos ver o nosso trabalho, aquilo que eu falei para vocês. Mostrado o seguinte, esse é um cérebro normal. O porco não foi lesado. Vamos lá. Eu aumentei a pressão arterial média e a pique do doente. Aumentei a pressão arterial média até quase 200, a pique não se alterou. Aí nós induzimos lesão nesse porco. Olha o que aconteceu.
aumentamos a pressão arterial e a PIC subiu. Esse é um beira-leito. Essa é uma análise de correlação de Pearson. Você pode fazer. Você está vendo que não é para aumentar. Só que não precisa fazer estatística de Pearson Correlation Test. Não precisa. Você olha, a PIC está subindo. E avisa para o time, moçada, esse paciente tem autorregulação, não está preservada. Muita tensão, monitores ligados, armados, mantém uma boa monitoramento hemodinâmico. Olha que interessante esse paciente. Vamos fazer o contrário também, ó. Será que o contrário, tá vendo? O intacto, eu aumentei a PAM e a PIC caiu. E o doente, eu aumentei a PAM. Isso acontece. Por isso que quando o doente perdeu a autorregulação, tem várias maneiras, tá, pessoal? Tem com PIC, tem com Doppler, tem com NIRS, a gente vai tudo isso aí. Você avisa, moçada, tudo ligadíssimo, tudo bem monitorado, porque esse doente não tem como se autorregular. Se cai a pressão nossa, a gente vasodilata e continua dando aula. Se aumenta a pressão, continua dando aula. Se está assim, não dá certo. Agora, a hipotensão sangrou, caiu pressão até 40. Cara, não subiu a pique no animal. Nós pegamos esse mesmo animal, que foi o porco 5, exemplo, e nós, então, só para... Esse gráfico foi feito pelo professor Terzi. No 5, foi com lesão, esse sem lesão. Aí nós caímos. Olha o que aconteceu. Caiu o PAM e a pique, ela subiu de imediato. Ela saiu aqui a quase 50. Depois que continua fazendo hipotensão, pessoal, tudo desarma. É lógico, tudo cai. Então, mostrando mais uma vez que tanto para um lado quanto para o outro, a gente sente a perda de autorregulação. Muito bem. O CO2 todos sabem, não importa. Se a PIC está 60, eu hiperventilo, a PIC cai. Se eu hipoventilo, a PIC sobe. Mas só se mexe no CO2, no resgate. Hiperventilar o doente na cena do acidente ou no pronto-socorro, se ele tiver com anisocoria, descerebração, decorticação, entume, hiperventila. Hiperventilar é fazer em torno de 20 de frequência no ambu, dá manitol saline hipertônica, leva para toma e toma o rumo. Vê o que a gente vai fazer. Muito bem. Existe outra maneira, isso é bastante interessante, que eu gostaria de falar para vocês, e que vocês já podem fazer isso, o João tem prática disso, dá para pegar um Doppler transcraniano dedicado ou o setorial e você insonar point of care cerebral média. Sístole, diástole. Olha a diástole aqui. End diastolic. Tá vendo? Velocity. Tá vendo aqui, ó? Isso é o normal. Olha o que acontece quando tem hipertensão intracraniana. Como a PIC vai aumentando, pessoal, sístole. Olha a diástole para dicrótica. Olha a diástole aqui, ó. Aqui é a reverberação. Quanto mais baixa a diastólica a velocidade até encostar no zero, significa que a PIC está aumentando. Por quê? Na sístole o sangue vai. Quando fecha a válvula aórtica, não tem tanta força para mandar cair. E cai tanto a ponto de inverter. Quando essa velocidade, vocês vão ver, é menor que 20, suspeita de hipertensão intracraniana. Isso é multimodal. Então, você está com o paciente, está pós-operatório, cardíaca, não importa. Faz um setorial, ele está assim, bonitinho, que eu vou mostrar mais detalhes para vocês, vocês vão olhar essa apresentação. Tá bom, o paciente está ok. Se tiver assim, pessoal, alguma coisa está acontecendo. Ele pode ter sangrado, vamos estabilizar e levar para tomo. A PIC está aumentando, é um multimodal. Aqui, hiperemia, que não é o objetivo dessa nossa apresentação. Aqui a PIC sobe tanto que a diástole, a PIC está maior que a diástole. A PIC está 50, a diástole 40, joga lá para baixo. Muito bem. É fato? Será que isso é um fato? Vamos ver o nosso paciente aí simulando a gente teve, obviamente, teve que fazer em animal isso aí. Olha que interessante. Eu tenho um controle aqui embaixo. E eu simulei uma hipóxia na cena do acidente. Hipóxia. O controle, a PIC subiu para 18. Hipóxia na cena do acidente. Esse é um paciente com lesão cerebral com hipóxia. Número 1, hipertensão intracraniana, prognóstico ruim. Número 2, hipóxia. Ele ficou
com saturação abaixo de 85. Olha o que aconteceu com a PIC. Olha, eu fiz o Doppler aqui. Olha a diastólica em 0. Aqui no porco, diastólica em 0. Olha, por isso que bom resgate é tudo nessa. A gente tem várias histórias fantásticas em relação ao RH. Vamos dando sequência. Então, eu vi isso aqui, ó. Está chegando a 0. Agora, além de hipóxia, esse paciente sangrou, fez hipotensão, certo? No porco com hipotensão, a PIC está normal. Ele tem lesão Marshall 1, no máximo 2. Normal. Esse com Marshall 3, que tem ausência de cisterna, não precisa ser craque, não precisa decorar o Marshall. Olha para tomo, não vê líquor, não vê o pretinho, não vê o pretinho próximo do tronco, você fala, cara, deve ter hipertensão. Olha o que aconteceu aqui. Nesse paciente hipotenso, olha que triste, hipotensão e hipóxia. Aí eu fiz o Doppler do animal. Olha só, pico sistólico e reverberação diastólica. Fato. Ele tem combinação de duas coisas. Coisa que não é raro, infelizmente, dos acidentes aí das marginais de moto, bater a cabeça. Só que esse paciente, a gente manteve ele hipotenso e chegou assim, ó. Pique de 45, sistólica de 55, diastólica de 20, ele ficou só com pico. Isso, pessoal, treinamento em medicina experimental. Todo mundo viu tudo. Portanto, nós aprendemos aqui a PIC, a PAM, a importância, o Doppler de multimodal. Vamos continuar a nossa conversa. O que mais nós temos? Eu falei de PIC, eu falei de PPC, eu falei de Doppler, certo? Vamos ver o que a gente tem mais, o que a gente pode falar mais. Tem tanta coisa multimodal, essa é uma revisão bacana de multimodal, mas vamos lá discutir um caso clínico, beleza? Muito bem. Esse é um paciente real, que chegou no nosso serviço, ele chegou com Glasgow 4, cena do acidente, ele veio de helicóptero, lá no Unicamp, isocóricas e reagentes, padrão respiratório regular, com frequência de 30. Ele não fazia nem padrão Chine-Stokes. Como que eu soube disso? Como que eu soube? A gente tem que conseguir falar com quem atendeu e você tem que ser muito rápido para quem está trazendo o paciente, senão perdeu. E foi entubado na cena. Então, foi feito... Isso é bom. Hipóxia, atendimento top, com médico helicóptero. Teve sorte grande. Olhando para cá, pessoal, essa é a hemodinâmica dele. Essa é a tomo dele. Só peguei essa imagem. Então, 39 anos, sexo masculino. Eu estou vendo o chat aqui, turma. Esse paciente, pela tomografia, tem hipertensão intracraniana, sim ou não? Rapidinho, turma. Coloca lá sim ou não, quem quiser falar, fala. Isso, Rafael, mete bronca aí. Ele tem, a maioria acha que sim, pela tomo. Então, isso. Não estou vendo, a cisterna está lá para baixo, mas o ventrículo, só você está vendo pouco pretinho. Pretinho é líquor, é água, que tem uma unidade Hounsfield baixa. Você está vendo pouco, o cérebro apertado. Aí, Tatiana, isso. Então, pela tomo, ele já está grave. Pela tomo já está grave. Como eu quero multimodal, eu pedi para o nosso residente, a gente foi lá beira-leito e a gente fez uma bainha de nervo óptico, tá? Rápido aprendizado, já dá para fazer. Vocês têm ultrassom beira-leito muito importante para fazer. Olha aqui, até a retina, a gente brinca 3 down, 5 across. O que a gente viu? 3 milímetros para baixo e depois de canaleta para canaleta. Aprendizado rápido. Esse eu pedi, nós fizemos e deu 0,68 centímetros. Daqui. Para vocês, pela bainha do nervo óptico, esse paciente tem isso, está maior que 5. A gente usa o corte, Rafael, maior que 6. Maior que 6. Então, para vocês todos, pela bainha de 6,8, ele tem hipertensão intracraniana? Sim ou não? Rapidinho. Pela bainha, esse caso é real. Vamos lá. Isso, Beatriz.
Ele, pela tomo, pela gravidade, pela manhã tem. Pois é, fico na dúvida porque já li que maior que 5. Deixa eu, vou te mostrar agora, o Rafael, vou te tranquilizar, meu amigo. Acima de 6 tem. Acima de 5,5 pode ter. Mas não faz mal. Eu vou te mostrar agora. Tem dúvida? Monitora. Bacana? Teve dúvida? Monitora. Vamos ver o próximo. Derron, se for demorar muito, me avisa que eu acelero aqui, tá? Manda bala, Falcão. Manda Tá. Então, tá bom. Então, pessoal, a gente está vendo aqui que isso. Agora, olha aqui agora. Eu vou te mostrar para vocês. Ó, olha aqui agora, que eu quero um ensinamento para vocês. Esse é uma revisão sistemática igual ao do nosso paciente. Eu tenho um doente em coma que está com Glasgow menor que 8 e que não tem desvio, mas ele tem apagamento da cisterna. Isso não substitui a medida. E o que ele fala nessa revisão, que é um indicador de hipertensão. Se você não tiver como monitorar, aí ele sugere, esse é um trabalho que vocês vale a pena ser lido, ele sugere, não dá para tocar esse paciente sem pique invasiva. Ponto. Ponto. Você olhou 5,5, olhou... Não posso ajudar. Olhou, isso aí é a Siri. Se você olhou, Rafael, 5,5 com apagamento de cisterna, você considera que ele tem hipertensão. Perfeito, tá justificadíssimo. Então, olha aqui, porque com a hipertensão dilata aqui, a gente mede, a gente já sabe como é que dilata, certo? Então, a gente está vendo aqui a medida é rápido o aprendizado, com 20, nem com 20, com 5, com 3, você já vai estar pegando, mas seguramente com mais de 25 avaliações, você se sente bem seguro. E hoje a gente tem aluno fazendo multimodal no pronto-socorro, Doppler, antes de medir a PIC. Então, esse é uma bainha normal, tá? Então, vocês estão certos até agora. E aí, olha aqui, ó, diferentes cortes, tá vendo? Diferentes cortes. Então, acima de 6 tem, acima de 5 pode ter, acima de 5,5 tem, de acordo com a avaliação clínica e tomográfica, tá bom? Mas 6 tem, o nosso estava 6,8, tá? A referência está aí, vocês também vão tá gravado. Muito bem. Então, eu fiquei feliz. Eu estou com pique. Ah, Falcão, você viu pupila? Sim, a pupila está isocórico reagente. Vale a pena eu usar pupilometria? Vale a pena eu usar pupilometria? Se tiver, ainda não está no Brasil, não está liberado pela Anvisa, certo? Mas quando... Deixa eu tirar o chat daqui. Muito bem. Olha aqui, pessoal. Aqui, continuando o nosso caso clínico, não usamos, eu já usei, mas não temos. Quando você joga a luz pelo pupilômetro, nós temos que reagir com constrição nesse 34 a 36. Quando tem pique aumentada, diminui menos. Tem vários trabalhos, não é fundamental, tem muita coisa bacana para dizer. Não é só a constrição, tá vendo? O normal é 35, 40, mas tem a velocidade, tem vários dados. Em breve, vocês vão ter nas UTIs de vocês, não sei se a Vivi já tem, mas não está liberado. Tem gente que traz na mala, mas não está liberado ainda. Eu tive a experiência de olhar alguém que trouxe separadamente, beleza? Mas o nosso foco para ver pupila, o exame clínico de um bom foco de luz é o que está valendo. Muito bem, turma, muito bem. Na sequência, eu pedi para fazer um Doppler. Eu tinha tomo, não invasivo, bainha não invasiva acima de 6, eu pedi para fazer um Doppler. E foi feito o Doppler transcraniano nesse paciente. Perfeito. Nessa avaliação de Doppler, observou-se o quê? Que a média cerebral média bilateral, tá, gente? Ele tinha um índice de pulsatilidade acima de 1,2, sistólica menos diastólica sobre a média. Acima de 1,2, sugestivo de hipertensão intracraniana. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, fazendo point of care, cerebral médio, que pode ser feito com setorial. Beleza! Beleza! Esse paciente também, tudo isso foi na sequência, tá, turma?
Então, a gente via também pelo Doppler. E a gente, quando ligou para o cirurgião, falou para ele, cara, tem indicação de pique pela tomografia, porque segundo o guideline, paciente em coma, Glasgow menor que 8, com tomo anormal, esse é uma tomo normal, tem indicação de pique. Mas a gente ofereceu mais dados, a bainha e o Doppler. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha essa publicação aqui. Suspeita de hipertensão. Se fazendo foco, a insolação cerebral média, o índice de pulsatilidade maior que 1,2, a velocidade diastólica é menor que 20. Ah, suspeita, monitora. Monitora. Não tem, repete. Quando o fluxo está reverberante, muito grave, hipertensão com diastólica menor que a pique. Aqui é vasoespasmo, que não é o nosso foco, certo? Se a velocidade cerebral média é acima de 200, possivelmente vasoespasmo de cerebral média, mas se está menor, com velocidade acima de 120, o Lindegard é maior que 3, possivelmente é. Não oriento a fazer a compressão da carótida, porque isso aqui, pessoal, comprime a carótida e vê a velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, solta. Aí fica. Dá um pico. Se esse pico for maior que 10% do basal, o dente tem autorregulação. Porque na hora que comprime, o vaso abre. Na hora que você solta, engana. Solta, ele pega aberto. E logo depois ele volta a fechar. Não, eu peço para não fazer isso. Eu não gosto. Eu prefiro aquele método que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vejam bem que interessante. Vejam bem que interessante. Esse paciente, nós colocamos, Iderlon, o método não invasivo. Nós colocamos, muito fácil de colocar o método não invasivo. Turma, essa é a curva da PIC não invasiva. Ainda coloquei não invasiva, porque o colega queria ver mais. Olha aqui, ó. P1, P2, P3. P1, P2, P3. Pessoal, aí no chat, pela padrão da curva, esse paciente tem complacência ou não tem complacência? Tem pique aumentada? Isso! Método não invasivo. Isso, meus amigos. Isso. Tranquilo de fazer isso, tranquilo. A Vivi tem bastante experiência com isso. Olha aí, ó. Olha que lindo. Vamos dando sequência. Então, a gente viu que esse paciente tem. Nesse caso, olha que interessante. Eu queria saber qual é a pique ideal. Fizemos um Y, pique, X, PAM, plotamos e aumentamos a PM, aumentamos a PM, aumentamos a PAM. Para nossa surpresa e a nossa felicidade, esse paciente manteve a pique e caiu. E ele estava com PAM de 80 e descobrimos uma PAM ótima de 95, porque foi aumentando a PAM e a PIC caiu. Então, saímos de 80 para 95. Bacana? Então, esse é o método tranquilo, visto. O médico não pode sair do lado, tem que ficar com o doente, não pode mexer mais ou nada, e você avalia o doente beira-leito. Então, o nosso doente está aqui, muito grave, como vocês estão vendo aqui, ó. O nosso paciente estava aqui, aqui. Eu tinha que trazer ele para cá. Eu tinha que usar a metodologia multimodal para trazer. Então, monitoramos. Turma, presta bem atenção. Aqui é o invasivo. P1, P2, P3. Aqui é o não invasivo. Reparem como acompanha. Ó, vou parar. P1, P1, P2, P2. A não invasiva acompanhou, mostrando baixa complacência, igualzinho à pique invasiva, tá? Beleza? Essa é a pique invasiva. Agora, eu quero... Olha ali, ó. Como é que faz a pique não invasiva. Turma, como é que vocês explicam se a curva pique de 14, lembra que nós estamos mandando pau no protocolo, tá? Está com salina hipertônica, ele está com analgosedação no máximo, ele está com bis, esse paciente fez eletro. Quem é capaz de me explicar o que está acontecendo aqui? Ele está com 14 de pique
e a curva tem baixa complacência. Quem que pode explicar aqui? É para ficar feliz? Oba, pique está 14, vamos relaxar. O que vocês acham? Como é que vocês interpretam isso aí? Vai, Beatriz, o que você acha? Tem complacência baixa? Não, complacência muito baixa. Isso. A pique está baixa porque ele está com índice de intensidade terapêutica. Isso, pessoal, significa que uma hipotensão, uma hipóxia, uma percarbia, uma anemia, uma febre, uma convulsão, tira de 14 e ele vai para cá, ó. Ele vai, isso, ele vem para cá, turma. Ele vem para essa ascensão ao mau prognóstico. Ele está aqui. Isso mesmo. Por isso que é importante você chamar físio, enfermagem, na visita multi, olhar esses monitores. Por que eu estou usando esse aqui? Vocês vão entender por que eu estou usando. Não precisaria usar dois. Mas, né, eu estou até, eu filmando aqui, estou até com a minha cara aqui. Por que eu estou usando dois? Porque depois que eu tirar a pique invasiva, eu quero continuar um pouquinho com a não invasiva. Mas olha que interessante. Você passa, turma, cabeceira elevada, pescoço alinhado. Lembrem que 10% do conteúdo é sangue. Se por acaso tem alteração no retorno venoso, tem aumento da pressão intracraniana, tem que estar alinhado. Cabeceira, o tronco deve estar elevado acima. 40 graus está perfeito, bom retorno venoso, fica ligadíssimo nesse paciente, porque a qualquer momento, ascensão da pique e herniação. Esse paciente foi muito difícil, muito difícil. Muito bem. Aí surgiu um aluno, falou, professor, vamos botar bulbo também? A gente usou muito bulbo, isso aqui eu usei muitos anos bulbo, porque se eu colocasse bulbo, realmente, olha, eu não sei como é que está a extração cerebral de oxigênio. Se a PIC estiver abaixo de 50, ele está em hipofluxo. É sinal que eu tenho que aumentar a PAM. Se ele estiver acima de 75, ele pode estar em hiperemia. A gente não usa mais, pessoal. Não usa mais, eu vou dizer por quê. Porque a gente tem um não invasivo hoje. Eu tenho que colocar um catéter, é mais um catéter, é mais trombose, é mais uma infecção relacionada à assistência da saúde. Excepcionalmente, a gente usa. Essa aqui é uma das publicações que nós fizemos. Prestem bem atenção. Quanto mais baixo o CO2 no Y, maior a extração. Se eu hiperventilo, eu aumento o denominador. Se eu aumento o denominador, eu diminuo o fluxo, mesmo com PAM pique normal. Se eu abaixo de 35, eu aumento o denominador, diminui o fluxo. Se eu diminuir o fluxo, eu extraio igualzinho. Aumento da extração sistêmica associado a um DO2 baixo, a um baixo fluxo sistêmico. Essa publicação mostrou, aqui eu fiz com saturação contínua, mostrou que, se possível, sempre manter normoventilação. Novamente, qual foi a nossa ideia? Rechecar a curva de autorregulação. E a gente foi fazendo a curva de autorregulação. Existe outra metodologia? Isso que eu estou falando é pura verdade. Se o senhor não quer colocar PO2 pelo bulbo, vamos pedir para ver o PO2 tecidual? Vamos instalar um PO2 tecidual? Aí eu coloco um catéter no cérebro, tem que fazer uma nova trepanação, e poderia ter colocado antes. Eu meço o PO2. É uma maneira bacana, vou mostrar para vocês aqui. Tem um consenso de tem muitas publicações. O consenso diz o seguinte: meu paciente está menor que 22? Tá, eu já medi, está com 14. Ele está com PO2 acima de 20 milímetros de Hg? Eu não pus. Se ele tiver, deixa quieto. Se ele está com pique alta, com PO2 maior, abaixa a pique. Tá vendo que bacaninha? Agora, se ele tiver com pique baixa, PO2 baixa, aumenta a saturação, vê a ventilação mecânica, vê PaCO2. E se ele tiver horrível? Pique alta, saturação baixa. Cara, abaixa a pique, que possivelmente a saturação sobe. Mas hoje nós temos outras metodologias. Esse é o caso nosso, moçada. Ele chegou com a idade, ele tinha 39 anos, ele chegou de helicóptero,
nós monitoramos pique, fizemos sedação, terapismo hiperosmolar, mantivemos ele normal, ventilado e eletrocontínuo. Nesse caso em especial, raramente, nós tivemos que chegar ao tionebutal para controle da pressão intracraniana. Por quê? Não foi feito craniotomia descompressiva. Esse paciente saiu de alta da UTI. Mas, Falcão, se você não aceitou bulbo, não aceitou PO2, teria outra medida? Sim, teria o NIRS. O NIRS está no mercado, pessoal. Então, eu coloco uma fita e eu vejo a saturação. O que eu quero com o NIRS? Eu quero que a saturação que você coloca... Olha, geralmente você coloca assim, ó. Tem paciente assim, nosso, ó, com NIRS e com EG, aqui em cima. Então, eu quero que esse paciente... Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Tenha saturação 65, 75. Ponto! Se ele tiver menor que 65, ele está com baixo fluxo, possivelmente é pique alta. Mas eu estou monitorando a pique, aí eu abaixo a pique e volto para o normal. CO2 baixo, eu volto para o normal, aí volta para o normal. Pressão baixa, ok. PAM, eu volto para o normal. E você fica com o doente na mão. Isso é fato, pessoal. E o contrário é hiperemia. Olha esse paciente aqui, ó, com Doppler bilateral, isso aqui é foto da Unicamp, com bis. Olha o NIRS aqui, ó. Bom, direito e esquerdo. Esse outro paciente é do outro hospital privado, pique normal, temperatura cerebral normal, débito cardíaco, volume sistólico, índice cardíaco normal. Olha o bis aqui, ó. O NIRS 61, 71 normal e EG contínuo. Muito bem. Olha esse caso aqui, pessoal, já está terminando. Olha que interessante. Esse é um AVC cerebral média. Olha o NIRS dele, que quando estava baixo. Foi feito tudo nesse paciente. Esse é um caso clínico de um curso que a gente tem de EG contínuo. Olha aqui agora. Ó, olha que bacana. Aumentei a PAM, olha para onde foi. O NIRS, ele não está com pique, não está com nada, ele só está com NIRS. E mantivemos o paciente assim. Eu não vou mostrar foto, essa senhora depois sentou, ficou sentada, mas com um método que eu escolhi. O que eu quero falar para vocês? Avalie o doente, avaliação neurológica, avalie tomo. Aí o teu time fala, o que nós vamos precisar? Doppler? Ah, vamos fazer um Doppler. Gente, vamos fazer um NIRS dessa paciente como início de conversa? Perfeito. Quer botar uma não invasivo, Brain for Care? Não tem nenhum conflito de interesse. Vamos colocar um Brain for Care. Mas, ao colocar o equipamento, lembrem disso. Tem que saber o que está fazendo. Senão, não dá certo. É o que aconteceu no Pique Não Pique 2012. Não teve diferença porque deram um Boeing para um piloto de teco-teco. Não sei se o pessoal sabe o que é teco-teco. Então, vai fazer. Então, aqui, ok, aumentei PAM e deu certo, tá? Pessoal, isso aqui é só o EG contínuo que eu faço questão de falar para vocês. Já vai chegar, já está chegando nas nossas UTIs. Esse aqui é um senhor que não acordava direito, fizemos o EG contínuo, ele tinha uma descarga ponta-onda lenta. Isso é caso clínico do Marcos, ó, do doutor Marcos, ele é intensivista, neurologista, especialista em EG, eletrofisiologista, então ele tinha uma descarga, aí tratou com anticonvulsivante, ele melhorou o medicamento. Essa senhora também chegou confusa, não acordava, viu que tinha uma descarga periódica lateralizada e depois uma descarga periódica bilateral independente, ajudou. Só para lembrar o seguinte, está acabando. Turma, o BIS, que é um monitor consciente, é o monitor mais objetivo da consciência, não substitui o EEG, tá? Ele vai dar que você está usando droga, que você está em surto supressão, mas essa foto é nossa. Eu faço questão de paciente não acorda, não evolui bem, o EG de 1 hora já é muito bom, de 4 horas, top. O ideal é o contínuo, tá? E, em último, o microdiálise que não fumiu, a gente fez a microdiálise também nessa nossa primeiro comim, né? Só para lembrar o que a gente usa, tem muito, quem quiser conversar, eu vou mandar o meu e-mail, como é que a gente faz isso, a gente fez em medicina experimental,
porque eu vejo a relação lactato-piruvato é um último ponto para passar para vocês. Num doente grave, eu quero uma PIC menor que 20, top. Eu quero uma PRX, o que que é isso? Eu quero que tenha uma autorregulação normal, que ao aumentar a pressão, aumente a PIC. Eu quero um PO2 tecidual, tá vendo aqui, ó, idealmente maior que 25. E lactato piruvato, quando usa multi com microdiálise, que poucas pessoas no mundo fazem, tá, pessoal? Isso é um pontinho. E quando vê também a glicose cerebral. Então, o que que nós temos hoje terminando no nosso dia a dia? Pessoal, vai dar 1 hora de conversa. O que que nós temos hoje e você pode amanhã ter? Neurológico, maravilha. Fazer avaliação do Glasgow, pupila, córneo palpebral, óculo cefálico, óculo vestibular, padrão respiratório e reação motora. Esse é o principal. Depois, tomografia, tenho. Depois, se tem suspeita de PIC, posso usar um não invasivo. Eu posso botar PIC não invasiva, eu posso usar um Doppler, eu posso usar ultrassom. Bacana. Posso usar até um NIRS. Se tem suspeita de hipertensão, põe a PIC contínua. Perfeito. Então, agora eu tenho PAM, eu tenho PIC, eu tenho PPC, denominador, eu tenho capnografia com CO2 normal. Turma, PIC, PPC, certo? De invasivo, já está muito bom. Se o meu doente não vai bem, ele não vai bem, não acordou adequadamente após a retirada da analgosedação, faz um EG, porque ele pode estar em estado de mal não convulsivo. Pessoal, espero ter passado a mensagem para vocês. Esse último ponto o tempo todo da linha tracejada para cá. Muita medicina intensiva, muito estudo de volemia, muito point of care, hemodinâmica é fundamental em todo momento. Beleza? Obrigado. Edelon, é isso, meu amigo. Ó, Falcão, tá vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu ver aqui. Ai. Eu vou descompartilhar, tá? Tá Show. vendo aqui, ó? Tô vendo. Vocês todos aí. Maravilha. Aqui, tá vendo aqui? Peraí. Deixa eu Tá colocar para ver, desfocado, senhor. Isso. ver todos. Pode falar, querido. Olha aqui, pô. Não, Peraí. é o símbolo do Unicamp, é isso. Eu te dei, não foi? Eu te dei. Foi sim, há muitos Lembra? anos. Foi. Foi no curso de ética que eu fui dar aí, ó. Foi Foi. em 2017. Eu dou para todo mundo. Eu Ciro. fiz Todo mundo lá. que vai lá. Achei que era só para mim, cara. Não. Eu dei para o Isola, consegui para o Isola também, para todo. Quem vai lá, eu dou Aí esse você presentinho. conseguiu pro Isla e deu para todo mundo. Aí acabou. Cara, o Falcão. Aí o cara falou assim: consegui, a moça falou assim: eu consigo para o Isola também. Maravilha. Legal você tá usando. Gostei, viu? Gostou, né, cara? Eu vou Sabia ter que que você voltar gostava. então, Falcão. Eu não ganhei. Não, isso é uma falta minha, então, desculpa, viu? Ó, Ele nunca foi dele. Ô, Fernando, Foi dar aula Fernando, aí, Falcão. Aí vem com esse quando papo. você. Eu vou explicar, Fernando. Quando você foi, eu tive um problema simultâneo, lembra? Você ficou para mim. Eu até Ó, agradeço, você acabou tocando para Falcão, mim. todos. Obrigado, viu? Vamos abrir para perguntas, que eu acho que foi um excelente, Vamos. parabéns, Falcão, excelente apresentação. Eu acho Valeu, que a gente obrigado, podia viu? abrir para algumas perguntas. E, bom, eu posso começar estimulando perguntas, Falcão. Eu vi que você Pode. sobre o NIRS, tá? A gente tem usado, eu vi até que a minha chefe da neurovascular entrou aqui, a doutora Ana Karine. Opa, maravilha. A gente tem uma unidade de neurocrítico bastante avançada aqui no hospital. E a gente tem utilizado, Falcão, a neuromotorização através do Foresight, tá? Os sensores frontais. Perfeito. E a gente tem Perfeito. tido experiência, né, no Foresight na medição da saturação do oxigênio Perfeito. cerebral, que ela tem trazido um resultado diferencial para pacientes. Nós tivemos um caso Verdade. de uma paciente com edema cerebral e que poderia ter entrado numa craniotomia se nós seguíssemos as imagens tomográficas e todos mostravam que ela precisava fazer uma craniotomia. E a gente Perfeito. monitorizou através do Foresight, né, que é similar ao NIRS,
E essa Sim. paciente já recebeu alta com edema cerebral, Falcão, tá? Sem nenhum déficit motor. Ela tinha só um edema cerebral. E eu queria que você passasse um pouquinho aí, porque eu sei que da tua experiência aí, para nós aí, tá? Que estamos utilizando essa tecnologia. Marcelo, quando surgiu, eu tenho uma história aí para contar para vocês. Quando surgiu, o meu doutorado foi com oximetria contínua de bulbo de jugular Falcão, só antes de você responder, dá para você falar do Júlio Cruz ao Forsyth, né? eu vou falar sobre isso, eu vou falar. Então, eu tenho uma história para vocês. Eu ainda, a gente fala assim, né? Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo a multimodal. Porque ela, na verdade, você fala que os conceitos todos, né, Marcelo? Eles são antigos. O consumo de oxigênio do Lassen, na melhor época, 1959. Então, o que a medicina fez foi, pô, peraí, eu vou medir bulbo antigo, eu vou medir tecidual. Quando veio o método de oximetria não invasiva, todos vocês lembram quando chegou o primeiro oxímetro de pulso? Eu fazia gasometria, eu colhia gasometria, eu ia para o aparelho de gasometria, eu calibrava o aparelho de gasometria e ainda esperava o escrito, listo! Aí eu, pá, fui fazer H. Depois o professor Tese chegou com equipamento de oximetria e eu não acreditava naquela porcaria, que a oximetria de pulso podia dar saturação. E a gente ficou um tempão fazendo os dois. A história foi igual. Eu fazia oximetria e no doutorado, o Júlio Cruz, ele fazia também aí nos Estados Unidos, em Pittsburgh, depois na Pensilvânia. E a gente fez, mas eu não gostava de ficar funcionando. Principalmente, nós tínhamos um amigo que falava, Falcão, você está fabricando várias tromboses jugular. Muito bem. Em 1993, eu lembro disso, eu tive contato com o Invus. E o Invus era uma oximetria transcutânea, eu fiquei tão feliz, falei, cara, fantástico. O governo americano, ele mandou a retirar do mercado, porque tinha muito cálculo em cima daquele valor, e depois ele voltou. Então, voltou e a gente está usando, e eu acredito, porque ao dar, olha que fantástico, ao dar a saturação, tem que olhar com crítica, lógico. Você olha a toma, a posição, e você olha o timeline. Se ele está saturando 70 bilateralmente, às vezes tem uma simetria. Se está saturando, vem aquele caso clínico, aumenta a pressão. Se aumenta a PAM, ele aumenta, você fala que perdeu a autorregulação. Então, hoje, nos pacientes, viu, Marcelo? Nos pacientes com edema cerebral, hipertensão intracraniana, não importa o motivo, por hematoma focal ou difuso, esse paciente com pique ou sem pique, como é não invasivo, o NIRS, a bainha do nervo óptico, o Doppler transcraniano, isso pode ser feito, e o EG contínuo, pode ser feito tranquilamente. Eu acredito 100% porque eu tenho um caso recente, semelhante, e a gente tocou não só eu tenho também Só no não invasivo. a gente usa tudo, mas eu concordo com o Marcelo, a gente tem o Foresight, né? O Foresight. O Foresight tocou com o Foresight, a turma vendo, a enfermagem aprendeu, a físio aprendeu, todo mundo olhando os valores, e durou bastante o eletrodo, viu, Marcelo? Dura. É para um dia, durou 3, 4, 5 dias o eletrodo, foi bem bacana, viu? Falcão, o Guilherme está perguntando aí para você falar um pouquinho sobre as limitações para o uso do Brain for Care. Guilherme. Guilherme, o Brain for Care, a gente tem indicação para uso fora da terapia intensiva. Tinha um paciente que chegou com cefaleia, olhou achando que hidrocefalia de pressão normal, colocou, tinha uma curva normal, não precisou fazer líquor. Mas na UTI, aquele gráfico que eu mostrei, Guilherme, no começo, você pode, na unidade de emergência, colocar o Brain for Care rapidinho e já dar um toque para a moçada que P2 de P1, atenção, cabeceira elevada,
e mantenham esse paciente com cuidado, vão para a tomografia com cuidado, que P2 maior que P1, de cara está com complacência diminuída, ponto. Isso é um indicativo que você vai precisar de uma PIC invasiva, tá? Ou intraventricular ou intraparenquimatosa, o que você tiver experiência. O que eu tenho feito, quando tira a PIC invasiva, eu coloco a não invasiva, eles são parceiros, tá? É um grupo bastante parceiro, coloca a não invasiva para ver como é que ele fica em 48 horas. Se vocês tiverem a experiência, se vocês, muitos de São Paulo aí, o turma de São Paulo, Brasília, todos vocês podem ter essa experiência, tá? Sepse, eu já usei paciente com sepse, você só vê complacência. Você vê Falcão, e complacência. que cuidados você tem que ter? Como todo Não, método de monitorização, você tem que ter certos cuidados para você você não não estar pode, interpretando dado equivocado. você sabe, ele não dá número, ele infere, não é só a curva, tá? Ele tem outros detalhes, mas principalmente curva. Sabe, Delon, o cuidado que eu falo assim para a turma é não. O que estava acontecendo? Eles estavam colocando Benford Care e bainha. Aí eles estavam fazendo um manitol e a curva P2 caía. Aí P2 caía. Aí ficava olhando o bom pé. Aí a P2 subia, fazia manitol, fazia salina hipertônica. Aí ultrassom, a bainha caía. O que eu falei, igual aquele trabalho que eu mostrei. Se os métodos não invasivos, isso é uma sugestão, tá? Não tem estudo prospectivo randomizado, não tem. Se os métodos não invasivos mostrarem que o paciente não tem complacência, que o paciente está com uma saturação, por exemplo, com o NIRS ou Foresight caindo, que a tomografia mostra uma hipertensão, coloque o número 1 da monitoramento, é PIC, invasiva, porque é um dado contínuo. Em todos eles, em todos eles, a gente não ser fundamentalista em relação àquela monitoramento, achar que vai salvar tudo. Mas eu gosto muito como método de avaliação inicial e logo depois segue a orientação. Como eu tenho que fazer salina, eu preciso ver a resposta, manitol a resposta, hiperventilar em alguns casos a resposta, coloca PAM menos PIC, PPC, monitor do fluxo. Tá? Agora, ao vocês usarem o método não invasivo, vocês vão gostar muito. Porque às vezes o paciente tem uma tomografia que não, viu? Só a última coisa. Você tem uma tomografia que tem sulco, tem cisterna, ela não está normal, mas tem um apagamento. Aí você fala, a bainha está no limite, como o Rafael falou, está com 5,5. Ele fala, deixa eu ver o padrão da curva. O padrão está normal, você dá uma relaxada, entendeu? Sim. Falcão? O Falcão, só antes de você falar, Rafael, só uma pergunta que está aqui no chat já há algum tempo. A Beatriz tem uma dúvida. No paciente que faz craniotomia, faz sentido você continuar monitorizando a PIC? Beatriz, todo mundo pergunta isso. Eu vou falar para você. Quando o cirurgião pergunta para mim, eu falo, se está intraventricular, eu peço, isso não tem estudo. Em teoria, se é feita uma belíssima craniectomia descompressiva, certo? Que hoje é hemicraniectomia descompressiva, em teoria, a PIC cai. Ele chega na UTI, monitorando o PIC, a gente observa 12 horas, se está normal, a gente tira a PIC. Mas eu falo para a turma, se possível, desce com PIC que eu tomo a decisão lá dentro. Tiro por um motivo. Se for intraventricular, evita a ventriculite. E se for intraparenquimatosa, você sabe qual é o grande problema, Beatriz? Se você deixar PIC, grande problema, tratamento, existe um TIL, que é Therapeutic Index Level, começa a aumentar. O doente tosse, sobe a PIC, nego dá manitol, aí dá uma desgraça. Avalie o doente 6 a 12 horas, PIC está normal, tira. É assim que eu faço. Se faz descompressiva, você é igual a qualquer descompressão, tá? Síndrome compartimental abdominal, abriu, você continua vendo PIA, viu que está normal, você diz assim, ó, não precisa mais, porque o doente já normalizou. Tá bom?
Mas eu peço a minha turma para descer e eu tiro lá dentro da UTI. Falcão, tu salientaste muito bem o aspecto da hemodinâmica, né? Muito, E, do ponto é de vista, verdade. e do ponto de vista de morfologia de curva, é, tem alguma correlação? Porque assim, ó, tu falaste ali do nó dicrótico do P3, que Isso, equivale ao fechamento das válvulas semilunares. isso, isso. Então, muitas vezes, esses pacientes neurocríticos, pela produção de mediadores pró-inflamatórios, eles vasodilatam a periferia, né? Isso. E isso não combinam com a circulação cerebral, né? Então, Não, tem uma vasodilatação periférica, tanto que tu mostraste um caso que usou 0,3 de nora para melhorar o fluxo através do aumento da pressão. isso. Dá para correlacionar a altura do nó dicrótico com a altura de P3 e ver se isso repercute até no aumento de P2 em casos de hipertensão intracraniana? Existe algum estudo, alguma coisa? Tu sabe? Olha, nas revisões, deixa eu passar. Volta e meia chega um residente com um paciente com trauma de crânio, ele fala assim, Falcão, pelo padrão da PAM, ele falou assim, Falcão, pelo padrão da PAM, eu acho que ele tem hipertensão. Não tem, viu, Fernando? Não tem. Esse paciente, pelo padrão da PM, a PM está com uma curva boa, tem um nó dicrótico bom, está perfeito. O paciente está com uma boa PM, com uma boa PM de 90, está tudo bem. Mas não existe, eu não me lembro, eu estou sempre fazendo uma revisão, se tem um padrão de PAM, eu olho, eu falo para eles, eu tenho até um WhatsApp recente, o que ele mostrou, o que ele falou para mim, que quando ele viu no hospital público o paciente que tinha um diferencial muito grande de sistólica com diastólica, na experiência dele, esse paciente já estava fazendo hipertensão intracraniana. Eu falei, mas não tem, nessas revisões, ele não entra no pacote das revisões, até interessante, a gente pode fazer uma revisão disso, até interessante, mas a curva da PAM não tem padrão de curva de APM que sugira ter o paciente estar com hipertensão intracraniana. Mas já que você citou, é até bom a gente dar uma olhadinha, mas não tem. Hoje nós temos tanta medida como a bainha do nervo óptico, o Doppler, o Brain for Care, que nos dá a possibilidade de ter ou não ter hipertensão intracraniana. Só um detalhe, que a gente não usa a curva da PM, só um detalhe. Todas essas medidas, é bom o Fernando ter falado isso, viu, Fernando? A avaliação neurológica, a avaliação do Doppler, a avaliação do NIRS, a avaliação da PIC, todos eles, a avaliação da pupila, a sistólica do doente, para ser uma avaliação verdadeira, deve estar acima de 100 e a média do paciente deve estar acima de 65. Então, se a gente está fazendo, se vai fazer um NIRS, ele não está no mínimo nesse padrão, a interpretação vai estar equivocada. Por isso que a gente fala o seguinte, a avaliação neurológica só é fidedigna após o retorno da hemodinâmica no padrão da normalidade. Certo? Sim. Mas eu escutei muito lá atrás do padrão da PAM, mas de qualquer jeito, já que você citou e a gente gosta de fisiologia, eu vou dar eu vou rever, eu nunca busquei exatamente se, pelo menos nessas revisões que a gente faz no dia a dia, a gente não olhou para esse padrão de curva de PAM. A gente sabe que tem a tempestade adrenérgica, tem tudo isso, mas com o valor da PIC. Beleza? Beleza. Falcão, e o pupilômetro, Falcão? Você citou Oi? aí o pupilômetro. Eu lembro de eu ter Sim, feito sim, pupilômetro. uma Pessoal, visita no pupilômetro. Erasme e o pessoal do Erasme usava bastante o pupilômetro. Isso. O pupilômetro, eu não sei se vocês têm. O pupilômetro, ele encosta aqui, você vê a pupila e dá um tiro de foco de luz. Então, ela tem que contrair aí 30%, vou dar um número, 30% a 40%. Na verdade,
na verdade, 30% a 35%. Ela fecha e volta. Ele é média sim e dá o percentual. A outra coisa que mede é a velocidade que faz a constrição e a velocidade que faz a dilatação. E dá num gráfico isso aí. Por quê? Por quê? Eu vi lá também na Bélgica e vi em Denver. E tem gente que já tá, ainda não está, porque eu fiz uma reunião recente com a empresa, ainda não está liberado para a Anvisa. O que eles falam, o que a empresa fala, Marcelo? Se você tem um paciente com qualquer tipo instável, um paciente com choque séptico, um paciente com SARA, um paciente com trauma de crânio, a anormalidade no padrão de constrição, ele precede em muito o aumento da PIC. Então, isso seria um novo alerta no futuro. Olha, moçada, isso tem um motivo, tem uma fisiologia em cima disso. Fala assim, moçada, ó, a pupila está ficando alterada, vamos prestar atenção. É igual a microdiálise, né? A relação lactato-piruvato, o lactato sobe muito, tanto que pique, pessoal, pique, quando a pique sobe, é sinal que já uma desgraça aconteceu. Já está muito tarde. Então, qual a ideia nossa? É falar o que o Marcelo está fazendo. Antes da PIC subir, eu quero ver a saturação, eu quero ver a oximetria, eu quero ver a pupila, eu não quero deixar que a PIC suba. E uma das ideias aí, além da microdiálise, talvez com o pupilômetro. Mas em breve, eu fiquei sabendo, eles estiveram presentes lá na nossa UTI, é o pessoal aqui de São Paulo, eu acho que em breve vai liberar. E outra coisa interessante, um só para a UTI é suficiente. Um só, no paciente com alteração de nível de consciência, passa e dá uma anotada lá. Eu só não sei se eu estou em dúvida se enfermeira vai poder fazer, mas isso eu não sei se vai poder. E por que não autoriza, Falcão, aqui, a Anvisa não autoriza no Brasil? Cara, é incrível. Eu te dou o contato daqui a pouco. Te dou o contato do Cláudio, que está trabalhando para isso, mas ele falou que está para sair. A PIC ficou em Berlim, na Anvisa, não ficou? Marcelo? Ficou de pique não pique, falou que não altera, não precisa e tal. Mas já está para sair. Eles estiveram comigo há pouco tempo, te dou o contato dele. A gente está a fim de comprar, assim que sair, a gente vai comprar. Perfeito. Eu Maravilha. queria só fazer uma colocação. Rafael Lessa, sou de Caxias do Sul. Fala, meu amigo. Assim, a gente vê tudo isso, né? Toda essa forma de monitorização, e a gente tem UTIs em hospitais regionais, como o que eu trabalho, né? Que não tem o Sei. mínimo. E o que que eu tenho? Eu tenho a bainha do nervo óptico, eu Perfeito. até tenho o software de fazer Doppler transcraniano, mas não tem quem faz na cidade. E não tem eletroencefalograma na UTI. Tá. Não tem. Verdade. Então, assim, o que acaba se trabalhando, né? Bom, vamos tentar manter uma PAM elevada, pensando numa pique entre 20 e 30, né? Aí esse paciente, o meu cenário é um hospital clínico, que vem muito paciente em pós-parada, aí esse paciente Perfeito. não acorda, aí você começa a Perfeito. fazer teorias, será que está convulsionando? Vamos começar um ácido valproico, vamos fazer isso aqui. Isso. E um hospital grande, né? 300, não sei se a gente não chegou no 400 leitos com a Sim. ampliação dele, com 30 leitos de UTI adulto quase, e a gente tem dificuldade de colocar um eletroencefalograma, ou até mesmo um neuroclínico para auxiliar, Já. né? Talvez, Perfeito. talvez quando fosse se pensar uma atualização da RDC, deveria conter alguns equipamentos mínimos básicos para que uma UTI seja reconhecida. Rafael Você, construindo uma UTI de alta performance, cara. Você precisa melhorar essa performance aí, cara. Lembra do Pelo menos, curso? Rosa? Ra- Ok, né? Rafael, deixa eu falar. Primeiro, para vocês todos aí, Fernando do Rio Grande do Sul, muita força aí, viu, pessoal? A gente não sabe nem como pode ajudar. A gente ajuda, mas não sabe como pode ajudar, porque a gente não consegue imaginar o que vocês estão passando aí depois dessa calamidade. Então, força para vocês. Agora, vamos lá. Você sabe, Rafael, tudo tem uma história. Quando eu comecei a colocar pique, e foi aí que o Ederlon me conheceu, que o Tese me pôs para viajar o Brasil inteiro ensinando a colocar pique.
Foi uma inovação tecnológica que custava $5 o catéter. Aí muitos falavam, eu não tenho pique, o que eu faço? Aí tem tomo? Aí o cara, eu não tenho tomo. Essa foi uma sequência. Então vamos lá. Você, sem dúvida nenhuma, vocês são top, tem tomo, tem pique intraparenquimatosa, Rafael? Não, Tem pique intraventricular? também não. Eu tenho DVE, mas a pique eu não tenho Então tá, monitor. DVE. Então tá. Olha, eu vou te falar. Tendo DVE, dá para ter pique. Tendo DVE, coloca o domus, zerado no meato acústico externo, você tem a curva P1, P2, P3, top de linha no monitor. Tem DVE, toda DVE, eu mando colocar o domus na altura do meato e monitora pique. Quem mexe? Só o médico. Só o médico. Ah, mas Para não dar ventriculite. esse domo, você coloca o domus da PAM para aparecer no Isso, monitor? isso. Oxi. Ah, Domus da então tudo PM. começa a Você mudar a partir sabe, desse Falcão, momento. Falcão, Domo da PM. Você coloca em, olha, coluna líquida, three-way, domus, certo? Certo. Fecha para não pingar e monitora P1, P2, P3. Só vê a curva. Abre e deixa novamente o normal da derivação ventricular. Tem 15 ou 20 milímetros de HG. Presta Uhum. bem atenção. Presta bem atenção. Você fecha, você abre. O que já acontece? Se você pedir para a técnica ou a enfermeira, elas fecham, esquecem e o paciente morre de hipertensão. Então Uhum. você coloca o domo com todo cuidado. Pode colocar, é seguro, mas só fecha, só abre você. Sim, Beleza? Beleza. Então beleza. Falcão, você já isso me tem pique. lembra. Ah, Falcão, isso me lembra quando alguém tem uma PVC e você fala, olha, coloca ali na PVC o domus, que isso, você vai ver uma onda V gigante e vai ver que o cara tem ciência tricúspide. É a mesma isso, coisa. isso, isso. Agora, você vai ver P1, P2, P3 no monitor maravilhosa. Tanto que, na hora que o cirurgião fala para você, Rafael, vamos fechar para fazer uma tomo? Sabe o que você fala? Show! Eu vou fechar o dreno, vou deixar monitorada. Melhor do que ficar adivinhando que horas que vai para tomo. E às vezes em Sim. 3 horas você fala, ih, a pique subiu, abri de novo. Isso é o número 1. Então você já tem. O setorial, o Fernando, a turma toda, é muito fácil. Não vou dizer que é fácil. O setorial do qualquer eco, você consegue sonar cerebral média. Você consegue. O pessoal do Ecotim, a gente tem que fazer isso aí. Dentro do Ecotim, o Marcos Félix, o Fernando, a turma já falou comigo, o Ciro, tem como no Ecotim ter um capítulozinho de fazer bainha do nervo óptico e insonar cerebral média, basilar. Dá para fazer isso. Eu tenho que conversar com vocês depois sobre isso, vocês da Ederlon e tudo. Isso não é complicado, os R1 já estão fazendo, R2 estão fazendo. Portanto, com ultrassom você já consegue. Olha que bacana. Você já tem a bainha, você vai ter um point of care cerebral médio, você já tem um domus na derivação, você monta, tá? Tudo você. Máscara com atenção total, com as ventriculite. Então tem várias coisas que dá para fazer. O EG não tem. Quando não tem EG, deixa eu te falar um interessante. Posso falar, Odelon? Posso continuar, Claro, Derron? Quando você não tem pode. alergia, pode fazer o profilático até acordar o doente. Pode fazer o uso profilático. Você tem filitoína? Faz dose de ataque profilático. Quer fazer ácido valproico? Quer usar o levetiracetam? Pode fazer. Não fique estressado. Usa e fala, olha, como não tenho EG, eu vou usar. Mesmo fazendo profilático, ele pode ter crise. Certo? Mas faz. Isso no consenso de Seattle, eles falam para fazer isso. Eles falam. A hora que o doente acordou, tira. Já, o paciente acordou, beleza. Se ele tiver crise, eu estou vendo. Trata. Então, dá para fazer coisas legais. A outra coisa legal também, viu, Ederlon? A gente já conversou sobre isso. É um intercâmbio de especialistas. Seria para mim, o top de toda essa conversa. É pessoas do Brasil viajando, passando 3 dias, 4 dias em diferentes centros, em vez de viajar para o exterior, são casos raros, e passar um dia na BP, lá na UTI do Marcelo. Onde que é mesmo, Marcelo? Esqueci o nome.
Em Taguatinga. Mas qual é o nome do hospital? Anchieta. Anchieta. Aí a ideia é fazer essas. Os e-mails estão aí. Você fala, eu quero isso. Eu quero Doppler, eu quero bainha. E vai e volta, aí ensina. Isso seria o ideal aí. A gente está conversando isso o tempo todo. Doutor, Ah, eu sou fala, Giovana, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. fala, Aí, Giovana. puxando pela dúvida do colega que é do Rio Grande do Sul, Perfeito, perfeito. teve um caso já que aconteceu aqui na UTI onde eu trabalho, que a gente também não tem EG contínuo. E a gente precisava monitorizar, porque era um estado de mal. A Isso. gente usou o BIS. A Perfeito, paciente estava sedada muito, né, perfeito. por conta do estado de mal, e o BIS, se acusasse atividade, a gente aumentava a sedação. Isso realmente é validado? Eu vou te ensinar, vou te ensinar. Seguinte, faça isso. Isso eu apresentei, inclusive, no Congresso. Entra com protocolo, se você está usando o Propofol e, por exemplo, você foi até esse paciente com estado de mal, não respondeu à terapia inicial, você chegou ao Propofol e remifentanil, fentanil, não sei, ou midazolam e fentanil. Você chegou até onde? Isso, foi midazolam, propofol e fentanil. Maravilha, maravilha. Você vai usar o Propofol aí, 1 mg, 2 mg quilo hora, está usando fentanil aí, está até 0,1, tá, com 0,3 microgramas, está usando, está cuidando. Ele está em RAS -5. Esse doente tem que chegar a um RAS clínico em -5, beleza? Show? Aham, sim. Beleza. Isso é fácil. Ele tá, Falcão. Mas um RAS -5, ele pode chegar a um RAS -70, não pode? Entendeu o que eu falei, né? Bicho, um Sim. bicho. Com oversedation. Não, bis não. Ele chega em oversedation, eu brinco, que a sedação pode estar tão forte que ele fica com -70, uma brincadeira, em oversedation. Aí o bis entra. Põe o Aham. bis, põe o bis. Você vai ver no bis o SR, Suppression Rate. Uhum. Quando chegar, quando chegar, dica que eu te dou, quando chegar a umas 6 supressões por minuto, para por aí, está suficiente. É sinal que o elétron está sendo zerado 6 vezes por minuto. Não precisa deixar ele flat com alta dose. Então, usa o bis, olha a dica que eu dou, usa o bis, ele vai sair da crise, ele tem que sair 60, 50, 40. Quando ele chegar a 40, 30, você olha no monitor, lá no suppression rate, que ele vai estar. Você olha para o monitor, ele fica careca, fica isoelétrico, aí tem a crise. Isoelétrico tem a crise. E você fala que ele fica isoelétrico 6 vezes, para a sedação, deixa do jeito que está, 48 horas, Uhum. assim, 40 a 72 horas, já vai dando o medicamento pela sonda, vai dando a Uhum. fenitoína, ácido valproico pela sonda, e depois superficializa o paciente. Essa é a dica. Tá. Usa o BIS para isso. Por isso que eu falo, o BIS não substitui o eletro. Muitas vezes eu usei estado de mal, porque não tem eletro para todo mundo. Eu usei só o BIS. Entendeu o que eu Falcão, falei? Falcão, eu vou fazer a vez do secretário-geral da MIB aí na gestão do Ciro, que Ah, é agradecer você pela maravilhosa conferência. Nós tivemos um pico de audiência super grande nesse projeto, que é o UTI brasileiro. Eu estou com o UTI brasileiro na cabeça, Cederlon. mas Estou Projeto UTI vendo, estou vendo. integrado. São as entregas de certificado. Isso. é, Tá, isso aí Falcão, eu fiquei olha, vendo. Um dia a gente chega lá, né? ó, pode falar, não te explorando, foi maravilhosa a sua conferência. Tá. Eu acho Ah, que esclareceu bastante dúvida de todos nós. E eu acho que ainda tem mais dúvidas, né, Falcão? Você é poxa, um excelente palestrante para nós aí, e é importante, tá? Para todos aqui que estão presentes. E essas dúvidas surgirão, e as sim. aulas nossas, né, a todos aí, estão sempre gravadas e elas vão ser colocadas para todos. Mas, assim, vamos fazer mais, Falcão, né? Vamos. O Ciro, Você sabe Fernando, que o Ciro todo chamou a mundo. atenção para o pouco entusiasmo do Falcão com o tema, né? A gente percebe que ele nem gosta Ah, disso. Faz a diferença, Falcão, sempre, meu amigo. faz. Faz a diferença. A gente gosta bastante. E tem isso, por exemplo, estou um paciente agora monitorado com BIS, aí eu passo de manhã, tá lá com catéter fora, e a gente fala, caramba! E tem que saber monitorar, saber como é que trata o equipamento, os zeros, é isso aí.
Banquinho. Posso Valeu encerrar com pelo a convite. frase? Ei, Falcão, posso encerrar com a frase aí, Delon, todos aí? Falcão, Maravilha. Maravilha. Muito obrigado. É isso aí. E tu disseste uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau, e que sempre digo, e tu te manifestaste dessa maneira. Ah. Em cima disso que o Marcelo falou, tu é um cara que a gente pode dizer que tu é extremado sem ser extremista. Obrigado, Marcelo. Abraço, Obrigado, todo gente. mundo. Obrigado, gente. Abraço, Boa noite. boa Falcão, semana. Valeu, valeu, bom gente. descanso.